Vamos seguir falando de dengue. Está aqui a doutora Ana Luísa Canova Ugliari, que é médica. Vamos falar sobre essa doença e que ainda segue preocupando. Até achei que agora ia terminar abril, começar maio, ia estar diminuindo, mas não, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Realmente, a dengue ainda não acabou, né? A gente está vendo ainda bastante casos e por isso a gente precisa se programar, né? Se cuidar, enfim, manter todas as medidas para que esses casos não aumentem ainda mais. Prevenção continua sendo aquela história, não deixar a água parada, tá? O repelente está sendo fundamental. Doutora, que outras dicas da senhora para se cuidar em relação à dengue? Principalmente são essas as indicações. Em locais onde a gente sabe que tem maior concentração de casos, enfim, as pessoas redobrarem o cuidado com o repelente, os repelentes específicos liberados pela Anvisa, esse cuidado todo com o ambiente, a questão de realmente cuidar principalmente em alguns horários, né, mais no final do dia, onde normalmente ele consegue voar mais, né, e acabar picando mais as pessoas, mas isso a proteção é justamente com o repelente. Perguntas, olha, várias aqui no WhatsApp do Balanço Geral, vamos ver aqui no Doutor Responde. Lidiane, eu tomo Azufim e Prednisona. Se eu pegar dengue, corro algum risco? Continuar tomando esses remédios aí, doutora? Assim, a gente não indica o uso de determinadas medicações na dengue por conta do risco de sangramento. No caso da prednisona, é uma medicação que a gente usa com cautela. O ideal é procurar realmente o médico assistente para fazer uma avaliação desse caso. Dependendo do número de plaquetas, enfim, outras questões, aí ele vai ajustar conforme a necessidade. Mais uma participação aqui do WhatsApp. Tá aqui, ó, a Sandra. Meu esposo fez o teste de hemograma. Para dengue o resultado foi leucócitos 3.050 milímetros e plaquetas 54.480. O que podemos fazer além de procurar um médico? Plaquetas baixou bastante, né? Não sei esse aqui de leucócitos. Aqui de plaqueta eu fiquei atento quando eu peguei dengue. Mas aqui, esse aqui o que é? O que são os leucócitos, doutora? Relembrando aí a gente. Assim, os leucócitos são as células de defesa do nosso corpo e a dengue, ela justamente tem uma diminuição nesse número de leucócitos. Mas, na verdade, o que nos preocupa na dengue é principalmente a hemoconcentração, onde a gente vê a parte vermelha do sangue, é o hematócrito, e as plaquetas também, claro, ajudam nesse processo da questão de riscos de sangramento, enfim. Mas o que pode fazer é se hidratar, tomar muito líquido, água, chás, sucos, enfim, manter toda essa hidratação, repouso, medicações sintomáticas para dor, febre, a gente recomenda sempre dipirona, paracetamol, não usar medicações anti-inflamatórias e caso perceba alguma piora dos sintomas que não aliviem com o uso das medicações, procurar o centro de atendimento de dengue para uma avaliação. Ana Luísa, médica, falando aqui de dengue. Vamos a mais uma pergunta, se tiver aqui, ó. Crislane, grávida pode usar qualquer repelente ou tem alguma restrição, doutora? Normalmente, existem indicações específicas, né, no rótulo, dependendo da idade, dependendo da situação. É muito importante que as grávidas usem o repelente justamente para se proteger e precisam realmente ter a orientação conforme o rótulo do fabricante. Muito bem, olha, eu quero agradecer aqui a doutora Ana Luísa, né, por ter estado com a gente aqui esses poucos minutinhos, né, mas é importantíssimo a gente falar de dengue, porque ainda tem dengue, está preocupando e tem alguma perspectiva de dar uma diminuída nessa história, doutora, de preocupação maior com a dengue, assim, ao longo do mês de maio, ou é difícil ainda? Assim, a dengue ela é muito a questão termossensível, né? Então a gente tem essa questão, quando tem muita chuva e calor, normalmente os casos se proliferam mais. Maio a gente ainda tem uma previsão de provavelmente manter ainda o número de casos e quando o frio, né, começar a chegar, acredito que esse número de casos comece a cair. Tomara, né? Obrigado, doutora. Muito obrigada. obrigado. Valeu. Tchau, tchau.